Oi, gente. Sou Marcelo, sou diretor do Festival Bichanagô e hoje a gente vai começar aqui a nossa primeira série de entrevistas numa parceria Festival Bichanagô Unides Brasil. E hoje a gente está aqui com a Micaela Cirino, que é artista plástica, e queria que a Micaela falasse um pouco dela, assim, como que você entrou na pauta da AIDS, qual que é a sua, enfim, de onde você vem, de onde vêm seus passos. Diz aí, Micaela. Olá, eu sou a Micaela Cirino, né? Sou artista, sou ativista, também militante pelas causas da saúde da população negra e com recorte HIV e AIDS. Eu venho de uma trajetória de nascer com HIV, né? HIV por transmissão vertical. E aí, na minha adolescência, eu senti a necessidade de expor minha sorologia muito no intuito de entender os viés da sorofobia e o diálogo com AIDS e racismo também. Então, é muito dessa necessidade de criar espaços de diálogo sobre HIV. E aí, de uns tempos para cá, de 2011 para cá, assim, eu tenho pensado em como dialogar entre o HIV e as artes, né? E aí eu tenho algumas pesquisas de performances, de colagem, de algumas intervenções urbanas sobre HIV, né? Com essa possibilidade, criando esses espaços de dialogar para além das palavras, né, para além da formalidade de informação sobre a epidemia, mas sobre uma troca mesmo dessa consciência coletiva que a gente precisa construir diante da epidemia de AIDS. Ô, Micaela, como que você consegue juntar a arte que você faz com cuidados, com prevenção combinada, com uma série de fatores que fazem com que as pessoas se sintam menos vulneráveis para a transmissão do vírus? Eu acho que quando a gente fala de transmissão do HIV, a gente fala de informação, né? E aí eu acho que a arte ela é um caminho direto para a informação, né? Porque não depende só de palavras, mas é uma troca, né? É uma troca do espectador e da arte, assim. Então eu tenho trazido o meu trabalho de performance ele é bem direto, assim, eu tenho uma performance que chama Clube Positivo, onde eu convido pessoas que vivem com HIV para dialogar nos espaços abertos, espaços públicos, assim, sobre HIV. Então, você convida as pessoas a falar sobre HIV. Então, esse é um dos trabalhos, mas é muito nessa intenção do que a gente precisa falar sobre a epidemia, né? Quais são os diálogos que a gente precisa construir para sanar esse lugar de falta de informação sobre a epidemia, né? E aí é um diálogo que rola tanto com as pessoas que vivem com HIV, como com a população no geral, né? Porque eu acho que quando a gente fala de HIV, a gente precisa tratar como um assunto de todos, não somente das pessoas que vivem com HIV. Ótimo. Acho que a gente não consegue deixar de falar nesse momento, né, de uma outra crise sanitária que a gente vem vivendo, e o Brasil está sendo, enfim, o carro-chefe aí no número de novos casos, de mortalidade, né, e vem se omitindo quanto à política nacional de saúde voltada para o combate ao Covid-19, né? A gente já viu, inclusive, que esse governo que está fazendo gestão hoje no governo federal, ele se omite, né, em diversas pautas de saúde. Queria saber de você, assim, como que você enxerga essa omissão do governo federal e como que você vem vendo isso dentro da pauta de AIDS também. Eu acho que, pensando na estrutura de saúde do Brasil, né, pensando no SUS, eu acho que a gente já vem sofrendo muitas violações de direito, né, principalmente sobre o departamento de HIV, ele foi desfeito, né, e aí
iniciou essa iniciou esse processo de quebras de direito dentro da AIDS, eu acho, e aí essa pandemia do Covid-19 só veio para piorar a situação do sistema de saúde, né? A gente tem a população periférica, a população preta, que depende diretamente do sistema de saúde, e há algum tempo a gente vem sofrendo essas perdas de direito, e aí o Covid vem para deixar tudo um pouco mais complicado, né? Porque a gente já está falando de falta de acesso, né? De falta de estrutura, e aí, de fato, estamos vivendo uma situação que se reflete muito mais gravemente na periferia. O Brasil é líder, né, nos novos casos, inclusive, não só de Covid, mas de HIV também, né? As infecções, elas estão muito voltadas em populações específicas, né? Mas hoje é a gente pensar que a população que é assassinada por HIV no Brasil, por AIDS no Brasil, é a população preta, pobre, periférica, né? No Festival Bicha Nagô a gente sempre fala que são as bichas nagôs, né? São as bichas pretas periféricas que estão aí no dia a dia, na labuta, né? Estão aí construindo esse modelo de sociedade. E o Brasil foi e é referência, né, em programas de saúde, em tratamentos de saúde, né? É referência no combate ao HIV, vem passando por um desmonte gigantesco aí da nossa política de saúde, né? Queria que você comentasse um pouco como que você está vendo esse processo das pessoas terem que ficar em casa, né? Quem pode ficar em casa, né? Quem consegue aí ter essa estrutura, e enfim, a fragilidade que as pessoas vêm passando com esse momento de ficar em casa. Como que você vem observando aí essa crise, assim? Eu acho que não existe nenhuma magia, né? Nenhum lugar confortável de ficar em casa, pelo menos para a nossa população, né? Eu acho que a gente está passando por uma crise e vai passar ainda, né? Porque vamos colher muitas coisas dessa situação, né, de pandemia. Mas a saúde mental, eu acho que ela está extremamente em jogo, né? A gente pensa quais pessoas têm estrutura para poder deixar de trabalhar, né? Então, existem vários caminhos que não estão em diálogos quando se fala de quarentena, né? Várias necessidades específicas de cada população que não existe um mecanismo ou um estudo para a gente ter uma resposta para uma quarentena saudável para todo mundo, né? E aí eu acho que a gente vai colher muitas coisas ainda disso. A gente já tem a gente já não tem acesso à saúde mental, né? A uma qualidade de vida, a uma saúde completa, né? Um acesso à saúde. E aí eu acho que a gente vai chegar em outro lugar que é um pouco mais complicado, assim. Eu tenho tentado entender esse lugar da solidão, esse lugar da tristeza. A gente tem muitas notícias de suicídio, né? Então a gente está tendo que lidar com várias coisas ao mesmo tempo, né? Que é para além dessa pandemia, assim, essa falta de acesso, essa falta de informação legítima e concreta, né? A gente tem dados de violência doméstica que aumenta nessa pandemia, né? E aí eu acho que a gente tem tanta coisa para lidar, e quando se trata da população negra, da população periférica, a gente precisa, de fato, readaptar essas informações sobre quarentena, sobre essa possibilidade de ficar em casa. E aí, se a gente for abrir mais esse debate, a gente tem a população de rua, a gente tem a população usuária de drogas, então a gente tem várias populações específicas, e aí existe uma norma de uma padronização da quarentena, né, do ficar em casa, que
foge muito da realidade da população no geral, assim. E o que enfim, na sua fala me trouxe muito isso, dessa questão do que é ser uma mulher negra, soro positivo, periférica, na cidade, assim, transitando pela cidade, né, ou estando pela cidade. O que é isso, né? O que é esse corpo no mundo? Uau! Uau. É profundo, eu acho isso, pensar. Eu acho que é uma pergunta que eu me faço muito, eu acho que é uma pergunta que as pessoas negras em geral faz, porque a gente vive numa estrutura de racismo que ela é alarmante, assim, né? Então, para além, o que é uma pessoa negra andando mascarada no centro, sabe? Pensando sobre esses novos padrões de circulação. E aí, o que é esse corpo negro? O que é a violência que atravessa esse corpo, né? E aí, esse corpo negro feminino, quais são essas violências? Então, eu me vejo muito vulnerável em alguns sentidos. E aí, eu acho que para além de estar nessa quarentena, para além dessa nova vida assim, né, de circulação, é esse lugar que esse corpo sempre teve que ficar e sempre teve esse lugar de negociação, né? E a todo momento, até na periferia, existe esse lugar de negociação sobre onde esse corpo deveria estar e aí esse sentimento de estar no lugar errado a todo momento, assim, né? Quem é que acolhe o corpo de uma mulher preta e que seja um acolhimento no geral, né? Eu estou falando quem é que escuta, quem é que cuida, né? Quem é que respeita. Então, é muito sobre ser um corpo que está a todo momento em negociação, assim, né, para existir. Você usa a sua arte para negociar com as pessoas? Apesar de eu ser um corpo em negociação, as minhas negociações elas têm sido muito mais voltada para os meus desejos e planos pessoais, assim. Então, quando eu entendi o diálogo de artes e HIV, foi muito para negociar com a sociedade mesmo. Não só mercadologicamente, né? Porque é sobreviver de arte, né? Apesar de morar na periferia, de ser uma mulher negra e de estar num circuito que talvez não é o ideal de arte, mas eu vivo de arte, então e dentro das possibilidades de arte, né? Não só as minhas pinturas não falam de HIV, mas eu sou uma mulher negra que faz pintura, né? Então, que grau que eu consigo negociar as minhas obras no mercado das artes ou em diálogo com a população? E ao mesmo tempo eu faço grafite, que é uma arte efêmera que está na rua, e aí tem um diálogo com uma população que circula pela obra, então eu acho, e que também pode sofrer intervenções e não existir, eu posso fazer e ela ser apagada amanhã, mas existem os mecanismos de diálogo, né? Ao mesmo tempo eu dou aula também, então como que essa negociação ela é muito mutável, assim, é sobre uma negociação que ela é muito, muito mutável. Eu acho que, no geral, quando a gente pensa do que a população negra vive, né, como a população negra sobrevive, eu acho que a gente é muito multi, né? É uma artista, mas que vai ser uma produtora, que vai ser uma educadora, então é esse lugar de ter muitas possibilidades na manga, porque a gente precisa disso para se manter minimamente. Que é uma negociação, né? Que é essa coisa de você Que é uma negociar também negociação. como você está nos espaços para você conseguir se manter nos espaços, né? Ô, Micaela, eu fiquei pensando aqui, você faz parte de algumas iniciativas, né? De algumas iniciativas voltadas para a população negra, algumas iniciativas voltadas ao debate do HIV, né?
Queria saber de você como que você vê essas iniciativas, essas potencialidades dessas iniciativas. Como que você se coloca nesses espaços e o porquê você integra esses espaços? Qual o sentido que você encontra nisso? Eu acho que a gente não consegue resolver nada sozinho, assim. Então eu vejo em todas as minhas movimentações a necessidade de estar em coletivo, né? De estar trocando com outras pessoas. E aí também é um caminho para a gente construir política pública, né? A gente precisa entender as demandas e aí não tem como eu sendo uma mulher negra com HIV, não tem como eu saber as demandas de todas as mulheres negras vivendo com HIV. Então, muito importante estar nesses espaços da sociedade civil, principalmente, mas também circular por esses outros espaços técnicos de construção políticas mesmo, né? Como que a gente consegue um diálogo com o governo, um diálogo com alguma instituição, e aí quando isso é feito em coletivo, ganha mais força, né? Ganha mais, tem um propósito que é maior e um caminho para a gente para a gente construir, né? E o movimento social ele deixa raízes, né? Eu sou muito fruto de um movimento social que ele existe muito antes de mim. Então, como que eu vou manter esse fluxo, né? De conquistas mesmo, né? Essa ideia de que nossos passos vêm de longe, né? A gente só constrói a partir do que outros construíram, né? Exatamente. Eu fico pensando aqui nessa ideia de é isso, né? Os coletivos eles colocam as pessoas pretas, as pessoas periféricas, as bichas, as pessoas soropositivas, né? Colocam pessoas que foram marginalizadas historicamente, né? Que estão aí na periferia de muitos debates, né? Não só na periferia física, mas na periferia dos debates também, né? Das colocações do poder público. Coloca essas pessoas como produtoras, né? Como produtoras de conteúdo, né? Como produtoras de informação, produtoras aí num processo de conseguir produzir conteúdos e mostrar os seus conteúdos para as pessoas, né? Conseguir construir novas narrativas, né? Conseguir construir outro olhar e contar a sua história a partir do seu ponto de vista, né? Não tendo o colonizador aí pensando a construção dessa história, né? Acho que a gente veio de um processo disso, né? Dos colonizadores contando, né? De pessoas que colonizaram os nossos corpos, contando o que eram as nossas histórias, né? E acho que agora a gente está tendo a oportunidade de começar a gente contar e construir as nossas histórias, né? A partir do que muitas pessoas já construíram anteriormente, né? Você falou no começo que a pauta do HIV, né? Ela tem muita desinformação, né? O estigma, ele vem de uma série de desinformações, né? Eu queria saber de você qual informação você acha que seria necessária que as pessoas tivessem nesse momento, assim, para qual tipo de informação seria algo construído, efetivo, para que as pessoas começassem a desconstruir ou a descolonizar o pensamento delas sobre HIV, sobre soropositividade. Eu acho que a gente precisa primeiro descolonizar o debate de sexualidade, sabe? A gente precisa pensar a sexualidade, pensar o prazer, dialogar sobre o prazer, dialogar sobre a sexualidade, né? Sobre a grandeza que tem sobre o debate de sexualidade. A sexualidade não, eu acho que não tem como desprender do HIV, né? A gente está falando de uma epidemia que ela é transmitida sexualmente muito facilmente, né? E aí a gente está falando de prazer também e não de culpa. Então, eu acho que a gente precisa entender o lugar de diálogo da AIDS, HIV/AIDS. Tem que ser um assunto que seja leve, né? Que seja um dado. A gente precisa ter um nível de informação que seja legítimo. Assim, eu acho que a gente tem uma lacuna do início dos antirretrovirais até agora, que é uma lacuna de informação. Assim, a gente tem pessoas que não sabem como se transmite o HIV ainda, né? E aí eu acho que existe um esforço que ele é coletivo de pensar que é uma epidemia que ela é social, né? Não se trata só
de grupos específicos, não se trata de responsabilidade de pessoas específicas, mas é uma epidemia social. É assim, como que a sociedade, no geral, vai se preocupar com a epidemia de AIDS? Eu acho que a gente precisa voltar lá nos anos 90, assim, onde parou esse debate sobre transmissão ou sobre entender o vírus, né? Porque clinicamente a gente tem muito avanço comparado à medicação, à PrEP, à PEP, e aí a gente, quando o assunto HIV, a gente ainda, né, a sociedade ainda tem um lugar de não conseguir falar sobre HIV, não conseguir trocar informação, e aí prefere viver na dúvida do que dialogar sobre essas informações. Então, acho que a gente precisa de informações mais diretas e sinceras, assim, muito à disposição da população, e que a população tenha esse interesse também, né, de saber dialogar com HIV, e também esse lugar de falar sobre sexualidade, sobre sexo, sobre prazer. Eu acho que esses são os caminhos para a gente seguir caminhando diante com essa pauta. Assim. A gente conseguir tirar essa dureza da pauta do HIV, né? Conseguir colocar isso como algo comum, né? Como algo corriqueiro, a gente conseguir normatizar, não sei se normatizar, mas deixar isso como um debate normal, né? Deixar isso como tirar esse que a gente fala desse véu, né, que tem em cima, e essa poeira que tem em cima do debate da AIDS, que faz com que as pessoas não se aproximem desse debate, né? Acho que a gente tirar esse medo do assunto, né? É. Acho que a gente está caminhando para o finalzinho aqui já. Nosso tempo está esgotando. Queria saber de você, assim, enfim, quais outras informações, o que mais você quer deixar de mensagem aqui, o que mais você quer deixar aqui gravado para que as pessoas consigam ter acesso. Eu acho que a gente procurem se informar, né? Eu acho que a gente precisa urgentemente caminhar nesse assunto do HIV, principalmente a população negra, porque a gente tem muitas demandas ainda, né? Para além da saúde sexual, a gente tem uma estrutura toda de que é racista, né? Que é misógina, que faz com que as violências sejam mais agravantes em nossos corpos. Então, eu acho que, pensando na pauta HIV, a gente precisa, de fato, unir forças, buscar informação, né? Existem coletivos muito potentes que estão falando de HIV há muito tempo, né? O Festival Bichanagô fala sobre HIV, tem o coletivo Amem também, que eu faço parte, tem a Louca de Favirens, que também traz muitas informações, tem outros coletivos, a gente tem a UNAIDS, o Ministério da Saúde, produzindo informação verídica, né, sobre o assunto. Então, a gente, de fato, precisa entender quais são as fontes de pesquisa, a gente precisa urgentemente evoluir nessa pauta, assim, né? A gente precisa tratar das outras coisas que a epidemia de AIDS traz, principalmente para os corpos pretos, né? A gente precisa tratar da saúde mental e a gente precisa tratar isso politicamente, né? Estruturalmente. E aí eu sinto que a gente ainda está muito atrás no debate de AIDS, né? A gente precisa falar livremente sobre AIDS, a gente precisa entender o que é HIV, entender o que é AIDS, a gente precisa entender do assunto e dialogar muito mais levemente sobre ele. E dizer que a gente tem pressa, né? Que a pauta do HIV é uma pauta que ela já está aí há mais de 30 anos rolando, e é isso, ela é urgente, né? Tem uma série de pessoas que continuam sendo assassinadas por AIDS ainda no Brasil. Então, queria agradecer aqui você por ter disponibilizado esse espaço para a gente, por ter, enfim, sido uma parceira que está construindo com a gente o Festival Bichanagô. Então, queria convidar todo mundo aqui a rodar a nossa timeline, a ter informação, a conseguir ter acesso a uma série de informações. Nas próximas semanas a gente vai disponibilizar mais algumas entrevistas com outras pessoas fantásticas também. Queria agradecer ao Night Brasil por ter dado a oportunidade para a gente construir essa série de materiais.
E acho que é isso. Obrigado, Micaela. Eu que agradeço.